Glória a Deus, graça e paz. Amém? Vamos colocar em pé para nós fazermos uma oração. Bendito seja Deus. Pai querido, nós estamos mais uma vez aqui na tua casa para juntos, meu Deus, meditarmos naquilo que o Senhor tem para nós. Peço, meu Deus, que o Senhor venha no nome de Jesus, nos dá, Senhor, plena clareza acerca de tudo que nós conversaremos nessa noite, Senhor. Que o seu Espírito esteja sobre mim, meu Deus, e que de maneira abundante o Senhor possa fazer fluir, Senhor. E que o Senhor abençoe a vida dos teus servos, os que se dispuseram, Senhor, a estar aqui nessa noite, Pai. Que a mão do Senhor seja sobre todos eles. Que a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor nos assista, Senhor. E que o seu nome, só o seu nome seja exaltado, só o seu nome seja glorificado nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Os amados podem se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É o verde que é a cor da esperança? É verde, né? Então estou com esperança. Louvado seja o nome de Jesus. Então hoje nós estamos aqui para tratarmos desse nosso módulo, né? Do nosso quarto módulo desse ano, 2024, onde nós estamos tratando a respeito da igreja, né? Saudável. Não é isso? Igreja saudável. E hoje nós estamos aqui para tratarmos o assunto vida de oração. A vida de oração, ela é de fato necessário que se trate, tendo em vista que uma das maiores dificuldades da igreja, no geral, é se ter uma vida de oração. Né? É complicado. Tanto a questão da busca da palavra, né? A doutrina dos apóstolos, como também a oração. A oração acaba sendo até mais complicado de se lidar, porque a oração representa que nós estamos falando com ninguém, né? A oração, às vezes, principalmente a oração que quando nós temos que entrar no nosso quarto, na nossa casa, ali na nossa casa representa que nós não estamos falando com ninguém. E aí, então, se torna bem complicado. E por isso é necessário, né, que façamos, então, sempre uma reflexão a respeito de como está a nossa vida de oração. Na verdade, o tema aqui é vida de oração, não é oração em si, mas uma vida constante de busca e de entrega ao Senhor. A oração é vital na vida do crente, né? Coloquei aqui crente, mais cristão, servo de Deus, enfim. E não há como viver a vida cristã se nós não tivermos uma dedicação, uma aplicação e afinco na busca e na entrega da nossa vida ao Senhor. Devemos ter intimidade com Deus por intermédio das orações. Só existe uma maneira de nós termos intimidade com o Senhor. Nós sabemos que existem duas formas de Deus falar conosco. Uma das formas é a oração e outra das formas é a leitura da palavra. Mas como nós estamos tratando da oração, então vamos lá. 2 Timóteo 2, do versículo 1 ao 3, o apóstolo Paulo ele vai falar algo que é muito importante, principalmente nos dias que nós temos vivido. Porque existe como é que eu posso dizer? Existe uma rejeição quanto ao crente, ao cristão, ao servo de Deus se envolver com política. E esse texto de 1 Timóteo, no capítulo 2, do versículo 1 ao 3, ele traz para nós a necessidade de nós estarmos olhando e observando aquilo que tem acontecido na nossa nação para nós sabermos como nós devemos orar. É claro que nós não podemos, como líderes, como servos de Deus, levar o povo para as ruas e para fazer passeata, carreata, motociata, enfim, qualquer tipo de coisa nesse aspecto, nesse sentido. Quanto a isso, nós podemos ter, assim, divergência de pensamento. Porém, há a necessidade de nós entendermos que orar pela nação é muito importante e necessário. O apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 2, né, do versículo 3, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de orações, intercessões, ações e graças em favor de todos os homens. Então entra aqui todos os homens,
E aí vem em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, e aí com uma finalidade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, porque isso é bom e aceitável diante de Deus. Então, com uma justificativa de que tudo está no controle de Deus, uma justificativa de que nós não precisamos orar, porque no final dos tempos as coisas iam piorar, as pessoas acabam negligenciando nesse sentido de ficarem atentos àquilo que está acontecendo, em especial aqui no nosso país. Nós sabemos que a crise em tantos lugares, mas no nosso país nós temos visto a coisa assim se complicar, né? Paz do Senhor. A coisa assim se complicar, né? Nós vemos, por várias vezes, já ouvi o pastor João falando a respeito do certo pelo errado, errado pelo certo, né? Tudo errado. E aí os cristãos, infelizmente, com essa visão que não é uma visão correta, acabam que negligenciando na questão de estar orando pela nação. Porque é certo que a palavra de Deus nos fala, né, que nos últimos tempos as coisas iam se complicar, porém, nós não sabemos o dia e a hora. E enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos atentar para essa palavra que Paulo ensina a Timóteo. E diga-se passagem, era um pastor que cuidava de ovelhas. Então ele ensina que nós, antes de tudo, nós devemos viver uma vida de oração em favor de todos os homens. E aí ele inclui reis, ele inclui autoridades, com uma finalidade: para que tenhamos uma vida mansa, tranquila, sossegada na face da terra. Então que caia por terra esse conceito de que nós não podemos saber coisas a respeito da política. Novamente, volto a repetir, não é questão de incentivar ninguém a subir do caminhão, do comício, nada disso. Não é isso, não é disso que se trata. Mas que nós precisamos nos preocupar, né, com aquilo que acontece no nosso país, sim, para que nós possamos então entregar nas mãos do Senhor, para que tenhamos uma vida mansa e tranquila. Tá ok? Estamos juntos aí nessa? Então se intere, procure saber. Tem gente que não entende, que não sabe nada, absolutamente nada a respeito, né? Vamos procurar saber, para que nós possamos cumprir com essa palavra que Paulo escreve a Timóteo nesse capítulo 2, versículo 3, né? Ele vai falar sobre isso e fica muito claro. Capítulo 2, 1 ao 3. Antes de tudo, que você faça oração. Até porque nós temos os nossos filhos, mas nós temos também os nossos netos. Temos nossos netos, alguns aqui têm bisnetos, né? E nós precisamos olhar lá para frente. Quando alguém falar assim, não, mas vai acontecer mesmo, tá, vai piorar. Aí às vezes ele vai falar com alguém a respeito de uma melhora, ele fala assim, não, mas a coisa vai piorar. Meu Deus, isso é um pensamento pessimista. Né? Um pensamento pessimista. E isso precisa cair por terra dentro da igreja. Então se você se deparar com alguém que, além de não lidar, né, de não estar nem aí com aquilo que acontece, ainda desincentivar os irmãos a orarem, então lance essa palavra. Está claro na palavra que nós devemos orar pelas autoridades para que tenhamos uma vida mansa e tranquila na terra. Tá certo? Então nós começamos por aí. Né? Tudo começa então dentro desse desejo e plano de Deus para nós orarmos. Acreditando que a oração, ela pode surtir um grande efeito. Se nós não acreditarmos no poder da oração, nós estaremos fadados ao fracasso. Eu acredito na oração, já vi muita coisa acontecendo por meio da oração. Né? Muita coisa mesmo. Até fazer aqui uma parte onde eu ia dar alguns testemunhos, mas preferi não fazer, até porque nós somos a sessão, nós nos conhecemos, né? Os irmãos aí sabem muito bem quanta coisa Deus já fez por intermédio da oração aqui dentro desse lugar, e também a respeito da minha própria vida, né? Quanta coisa Deus já fez. Então, dentro de um ministério, sempre nós vemos, e devemos ver mesmo, a necessidade da oração e adoração. A oração, nós precisamos ter isso em mente. Não dá para fazer as coisas de qualquer jeito sem termos um período, um tempo dedicado ao Senhor. E quando se fala de oração, irmãos, não é aquela oração que nós fazemos quando saímos de casa para o trabalho. Não é aquela oração, Deus, eu te agradeço por mais um dia. Isso também faz parte. Mas eu estou falando de que na parte do nosso devocional,
nós devemos separar um tempo para Deus. Sem a separação de um tempo para Deus, não há condição de nós exercermos qualquer tipo de função dentro do corpo de Cristo. Porque nós fomos colocados como sacerdotes, e o sacerdote apresenta o povo para Deus, não é assim? Não adianta nós fazermos um monte de coisa e nós nos esquecermos desse detalhe. Então a oração é muito importante. Tudo no ministério começa pela oração. Amém? E é por isso que existe uma dificuldade, que é uma dificuldade muito grande. Sempre foi assim. Eu estou indo para 41 anos, gente. Sempre foi desse jeito. Oração é complicado. Acho que os mais antigos aqui sabem muito bem disso, né? Concorda? Quem concorda comigo nesse sentido aqui? É muito complicado. Porque é aquilo, orar, né? Orar é a aparência de estarmos falando sozinhos. Né? E falar sozinho é coisa para doido, né? Mas nós somos doidos por Jesus. Então vamos falar, se é falar sozinho, né? Na visão de alguns, então vamos falar sozinho. Oração e adoração. Então vai ter um momento que nós vamos precisar orar, porque Tiago capítulo 5, no verso 13 e 14, relacionei esses versículos aqui para dizer o seguinte, que vai ter um momento que nós não vamos tão somente passar por sofrimento, mas nós vamos ter pessoas que estarão sofrendo ao nosso redor. Diga-se de passagem, ultimamente tem muita gente sofrendo, né? Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração, ungindo com óleo em nome do Senhor. E aí vem lá, né? A oração da fé vai curar o enfermo, se tiver cometido pecado vai ser perdoado. Então, quando não é conosco, vai ter pessoas sofrendo. E não tem como, gente, a gente fazer vista grossa para as pessoas que vivem ao nosso redor, porque o nosso amor é a Deus e ao próximo. Então não tem como. Como que nós vamos ficar sabendo que uma pessoa está sofrendo e nós não vamos sofrer com elas? Isso é um egoísmo muito grande, né? Isso não pode haver no meio do povo de Deus. Então a oração é importante. A adoração, o pastor João até foi muito usado aqui para falar para nós. A adoração é tributar ao Senhor a glória que deve se dar somente a Ele por aquilo que Ele é. Né? Foi falado até do louvor. Louvor nós podemos... O louvor é elogio, não é isso? Nós aprendemos semana passada, ouvimos aqui, que o louvar é elogiar, e não tem problema nenhum elogiar alguém. Não tem problema nenhum. Até porque, para ver defeito é muito fácil, né? Não é isso? Se eu estiver aqui ministrando, eu errar aqui uma data, se eu errar aqui se eu errar uma letra, falhar no português aqui, meu Deus, vai ter quem observe. Eu já contei uma certa feita que após uma ministração, o irmão chegou para o outro e falou para o outro, que pregação maravilhosa do pastor, né? Que maravilha, né? O fulano, ele falou assim, aí olhou o camarada e falou assim, escuta, o que mais chamou a sua atenção na ministração? Ele falou, porque eu nunca quero ter Kombi na minha vida. Eu falei, meu Deus do céu, ficou só com a Kombi. Só a Kombi que quebrou e deu um problema, né? Não quero ter Kombi. Dentro de uma pregação é só a Kombi que quebrou. Não teve mais nada que serviu, né? Então é muito fácil as pessoas elas observarem os erros, as falhas. Isso aí é normal que aconteça, né? Mas esse texto nos mostra que na alegria ou na tristeza nós precisamos nos brindar para não sermos afetados ao ponto de nos tornarmos frouxos. Meu pastor, e daí chamar alguém de frouxo? Não é eu, mas é a palavra de Deus, 24:10 do livro de Provérbios. Né? Se te mostrares frouxo na hora da angústia, a sua força será pequena. Na hora do sofrimento se mostrar frouxo. Na igreja tem tanto problema, acho que nem vou lá mais, porque é tanto problema, só problema. Você está no lugar certo. É onde você precisa deixar a frouxidão e buscar o Senhor, a fim de que as pessoas sejam restauradas, receba a cura, receba a alegria que só o Senhor pode oferecer. Né? Então, gente, e a oração é interessante, que a oração é algo que se aprende. A oração é algo que se aprende, nós vemos isso muito claro, né? Muito expresso, bem expresso na palavra, por meio de Jesus ensinando os discípulos. Parece ser simples a questão da oração, é porque nós deixamos de analisar algumas coisas que estão dentro desse contexto. Quando, no capítulo 11 do Evangelho de São Lucas, do versículo 1 ali, nós vemos
que Jesus estava orando em certo lugar. Quando ele terminou de orar, os discípulos lhe pediram, né, por intermédio de um representante, que sempre tem um representante, sempre tem um para puxar a fila, ou é para o bem ou é para o mal, mas sempre tem alguém para puxar a fila. E aqui nesse caso, né, um discípulo vai e puxa para o bem. E chega para Jesus e diz: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. Né? E aí então ali é ensinado o Pai Nosso, e nós sabemos que essa oração não foi ensinado simplesmente para que se tornasse uma oração decorada, né? Uma reza, como nós vemos dentro do romanismo. Né? Ali foi ensinado, foi trazido para nós um esquema, um método de oração que funciona porque foi ensinamento dado por Jesus. São várias partes, eu ia tratar até no final, mas de repente eu falo aqui agora, com poucas palavras, mas algo assim que os irmãos até já têm visto. Tem assim, esses dias mesmo eu estive numa reunião na roça, e eu falei um pouco sobre isso, né? Eu acredito que aqui tem gente madura que já sabe até o sentido daquilo que o Senhor ensina. Ele não ensina para ser uma oração decorada, mas ele ensina que nós temos um Pai, que é o Pai de todos nós. Ele nos ensina que nós temos que santificar o nome do Senhor, porque quando fala santificado seja o teu nome, ele está dizendo assim na terra como é no céu. No céu o nome do Senhor já é santificado. E aqui na terra é por nosso intermédio. É a santidade ao Senhor por intermédio da nossa vida. Por isso que nós não podemos dar de maneira nenhuma de mão com aqueles que dizem, eu salvo para sempre, e Deus sabe, Deus conhece a nossa fraqueza. Né? Nós ouvimos muito isso. E as quedas acontecem exatamente por conta disso. Por que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã? Por ser grande sua fidelidade. Não, porque Ele sabe que nós somos pecadores e tal. E vai dando brecha para que se peque, né? Que se viva uma vida de pecado, mas seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o Senhor vai ensinar nessa oração, né? Ele vai ensinar que nós temos um Pai que é nosso. Interessante que o Pai é nosso, irmãos, e esse Pai aqui dito é aquele mesmo que Jesus diz a respeito dele, quando ele fala assim, que nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Olha só a preciosidade que é isso, é ter um Pai. Nós temos um Pai que é nosso e Ele está pronto para cuidar dos mínimos detalhes. E o nome dele, só que o nome dele tem que ser santificado por intermédio da nossa vida. Tudo que é referente a erros, falhas, claro que nós somos falhos, nós vamos errar, nós vamos falhar, mas nós não podemos de maneira nenhuma ser conivente com aquilo que é erro. Né? E aí vem o teu reino. Quantos e quantos têm buscado o reino terreno? Jesus ensina que venha o teu reino, é o reino dos céus. É claro que existem coisas que nós vamos aqui buscar e nós teremos, o Senhor, Ele está pronto para abençoar a nossa vida, porém, em primeiro lugar, é o reino e sua justiça. E aí sim, né, as demais coisas são acrescentadas. Uma outra coisa, gente, que eu até relacionei aqui, separei a questão da vossa vontade, seja feita a vossa vontade. Mais um pouco para frente, até vou entrar nesse assunto de vontade, né, a vontade do Senhor. Seja feita a vossa vontade. Quantos que não aceitam a vontade de Deus? Às vezes ele está pedindo algo, mas ele quer que a vontade dele seja satisfeita e tudo contraria, tudo vai contra para que não seja realizada a sua vontade. Né? Até porque há tempo para tudo debaixo do céu. Então isso também é ensinado. Seja feita a vossa vontade, a sua vontade. É a vontade do Senhor. Né? Outra coisa é a questão do pão nosso. O pão nosso é de cada dia, indicando que todos os dias nós temos que viver em adoração, louvor ao Senhor por aquilo que Ele tem dado e sabermos que nós vivemos na dependência dEle. Tem gente catando, né? Tem gente aí fora mexendo no lixo para comer. Mas graças a Deus, como diz nosso querido Márcio, nós temos tido o que comer, o que beber, o Senhor tem nos sustentado, porque Ele tem cuidado a cada dia. Então, nós devemos tributar ao Senhor louvor e sempre estar disposto a pedir, não só por nós, mas por aqueles que passam fora. Outra coisa, gente, é perdoar os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos deve, aqueles que pecam contra nós. Isso também é algo ensinado aqui e nós precisamos atentar para isso. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos
Se não perdoa, aí complica. Também vou falar um pouco sobre isso. E separei também o não nos deixe cair em tentação, porque está dentro da oração ensinada por Jesus, não me deixe cair em tentação. Então nós caímos em tentação, muitas das vezes, por conta de não vigiarmos no sentido de pedir a Deus, não me deixe cair em tentação. E depois é só chororô, depois é só choro, né? Aí chora, aí estribucha diante de Deus, aquela coisa toda. Mas o Senhor Jesus ele tinha ensinado aqui que nós não podemos cair em tentação, né? É a oração a ser feita. Tá? Às margens do erro, às margens do pecado, é pedir para Deus que Deus dê graça para que seja livre da tentação. E reconhecer que o reino é dele, ou seja, o domínio pertence a ele. Até comecei falando aqui que nós vivemos um país onde tem alguém que governa, né? E nós precisamos ser pessoas que respeitam as autoridades, mas sempre atentos para estarmos orando para que o reino de Deus seja estabelecido e haja justiça. Eu me lembrei, até eu estava anotando aqui, me lembrei que eu estava fazendo uma pesquisa uns dias atrás e vi uma pessoa falando a respeito de alguém que orou, depois de muito tempo ele queria se casar, não tem nada a ver com ninguém daqui, ele queria tanto se casar, né, que ele orou e enjoou de orar. Ele queria uma noiva e ele enjoou de orar. Daí o que ele fez? Ele lembrou dessa oração do Pai Nosso, oração decorada. Essa reza, então ele escreveu numa placa, contempla o meu cartaz. Então, para não gastar tempo, todas as vezes que ele ia fazer a oração dele, levantava o cartaz para o céu, Senhor, o Senhor está vendo aqui, então contempla o meu cartaz. Né? E não é para ser assim. A nossa oração, ela deve ser exercitada, e nós devemos acreditar que Deus ouve as nossas orações e nos concede a graça, mas a oração tem que ser feita dentro desses moldes que foi aqui apresentado para vocês. E a oração, irmãos, ele é um exercício. Por incrível que pareça, a oração é um exercício. Né? Eu tive, graças a Deus, 2 professores muito bons. Muito bom de oração. Gente que era complicado, que era frustrante orar com eles. Uma pessoa se chamava de Tinha, que foi minha mãezinha. Né? Alguém que orou por mim... Alguém que orou por mim, depois me deu uma Bíblia para que eu fosse colocado no meu peito e orou por mim. Foi um senhor, né? Eu já mencionei, já falei sobre isso aqui. Mas eu conheci uma irmãzinha que me ajudou na libertação da idolatria, porque eu rezava terço todo dia. Todo dia. E eu andava com o João Carlos também. Eu andava com o terço todo dia, assim, eu ia puxando. Onde eu ia, eu levava o terço. Até no campo de futebol. A turma fala, lá vem um louquinho, não é o padre, né? O padre e o louquinho, né? E essa minha irmã, de Tinha, ela tirou esse hábito, né? De ficar rezando o terço. E ela me instruiu. Né? Mas ela era muito boa de oração. Né? Ela estragou até a minha carreira de jogador. De tanto que ela era boa de oração, acabou com a minha carreira, porque ela falava para mim assim. Tem que treinar, gente. Eu não era bem assessorado, não era bem cuidado, né? Ela falava para mim, olha, vai ter uma oração em tal lugar, assim, e eu quero que você vá com a gente. Eu falei, eu vou. Ela fala, é tal lugar. Ela fala assim, vai preparado. Eu já entendi que era para jejuar. E aí, gente, eu jejuava, e eu já falei para os irmãos, aí futebol com jejum não funciona muito bem, né? Aí é complicado. Mas ela era de muita oração, interessante que a gente via no semblante dela. Dedicação, aplicação na oração. Então eu tive essa professora. E também outro, que não é porque faleceu, porque a Ditinha também faleceu, foi o Hélio Sérgio, irmão do Jales. Né? Eu tenho falado, várias vezes falo a respeito dele. O Hélio Sérgio era incrível. O Hélio Sérgio, para orar, a gente dá o desgosto de orar com aquele homem. Jesus, e com ele eu tinha mais oportunidade de orar, né? De sair e orar. Mas era complicado. Eu me lembro que eu orei ao Senhor, para o Senhor me dar uma casa na beira do eucalipto, na rua 10. Eu fiz essa oração porque ali tinha o calipeiro da Petrobras, então eu pensava assim, olha, se eu morasse ali, eu gostando de orar, então eu já entrava pela cerca e ia orar.
Mas passou-se o tempo, eu me esqueci desse detalhe. E aí chegou a oportunidade de eu ter minha casa. E a casa que Deus me deu foi em frente à cerca da Petrobras. Depois que eu estava lá dentro, aí que eu, prestando atenção, eu me lembrei de que era um pedido antigo. Então eu entrava no calipeiro para orar e de repente eu escutava uma voz de longe. Aí eu ia me dirigindo no meio da mata, né? Era muito calipeiro. E aí eu chegava, quem estava lá era o Hélio. E aí eu já começava a atrasar. Tinha dia que eu começava adiantado, mas não adiantava. Se eu começasse adiantado, eu ficava para trás. E se eu não tinha como pegar a oração. Lembro que um dia, ele orando tanto, que eu sentei no gramado, a gente já tinha orado muito tempo. Porque oração, irmãos, é um exercício. Tem gente que deixa de orar porque fala assim, não, eu não tenho palavra, chega a hora 5 minutos, 10 minutos, acabou a palavra, não sei como que aquela pessoa está orando tanto tempo. Mas é um exercício. Se alguém daqui, ou alguém que tiver acesso a esse vídeo, né? Se tiver a oportunidade de assistir, saiba que é exercício. Oração é exercício. E ninguém fica bom em nada sem exercício. Nada. E eu gostava de Jesus, amava Jesus, né? Sempre amei Jesus, eu queria conversar com ele, mas com ele não dava. Não tinha jeito. E eu me lembro que eu fiquei frustrado um dia, coloquei a mão assim no gramado, encostei e falei, meu Deus, mas como é que é isso, né? Era assim. Então eu tive 2 professores excelentes que tinham o hábito de orar e eu me frustrava também. Passava vergonha, desespero por acabar as minhas palavras, mas o Senhor, ele por muito buscar a ele, frustrante no começo, mas depois começou a se tornar prazeroso. E quando se torna prazeroso, você não olha quem está na direita ou está na esquerda, né? Você tão somente quer orar ao Senhor e as palavras não faltam. Eu vou falar algo aqui que poderá soar como soberba, mas eu não estou nem aí porque não é soberba. Aí, com tanto treinamento, cheguei já a orar 6 horas seguidas. Porque Deus, ele estendeu a mão e abriu para mim. Ele abriu para mim a possibilidade de ser um orador. E é por isso que eu gosto da oração. Eu acho que um dos pontos cruciais, um dos pontos principais para aquele que quer cuidar de uma igreja, que quer cuidar de função, exercer função, é ser pessoa de oração. Os irmãos concordam com isso? Então, eu estou falando que eu não estou nem aí porque o Senhor conhece meu coração, né? E não é à toa que nós sabemos que Jesus jejuou no deserto. Eu acho que Jesus estava sozinho no deserto. Mas alguém ficou sabendo. E aí fica o questionamento. Quem é que falou que Jesus estava jejuando 40 dias no deserto? Vocês já pararam para pensar nisso? A questão não é alguém saber. A questão é o coração de quem conta. Amém? Deu para pegar isso? A questão é saber o coração de quem conta. Então eu estou contando isso para que os irmãos sejam abençoados e tenha vontade, tenha desejo, busque o Senhor. Primeira coisa com uma pessoa nova que chega na igreja, encosta ele em alguém que ora. A oração vai encaminhar o cara, vai encaminhar a moça. As decisões sairá de joelho dobrado. Hoje mesmo, agora há pouco, estava conversando com um menino que está lá em Portugal. Menino que me ajudou aqui quando fiz esse piso, né? O Diego, agora há pouco. Até ele falou, tem tempo? Eu falei, eu tenho 17 minutos. Eu cheguei meio ofegante aqui, e aí ele gastou mesmo os 17, passou um pouco, eu estava passando, estava chegando nos 22, teve que dar uma cortada, e ele dizendo então a respeito de algo que aprendeu. E é bom que a gente ensine as pessoas a orar, porque ele falou que todas as decisões foi debaixo da busca daquilo que vinha no coração após o período de oração. E ele está bem lá em Portugal, está bem. Esses dias perguntou para mim, surgiu um trabalho lá na França, vou ou não vou? Busca aí, faz aquilo. Ele falou, eu fiz, pastor. A oportunidade era boa, mas eu senti paz no meu coração ficando aqui em Portugal. E ele agradece por isso. Então, ninguém, como eu falei, ninguém fica bom se não for na dedicação. Claro que nós estamos falando hoje do quê? De oração. E outras coisas também, claro, na palavra de Deus, se não for aplicado, meu Deus, né? Nós não saímos do lugar, ficamos patinando, né? Ficamos patinando, mas é não se cansar.
Aí eu orava, eu lembro que eu orava, chegava uma hora que eu falava, Senhor, tu sabes, né? Senta aqui triste, eu não sei se alguém já passou por aqui, por isso, né? Senhor, tu sabes, né? Então tem aquele dia de tu sabes, tem dia que a gente não está bem, mas nós temos que insistir. Amém? Louvado seja Deus. Eu tive um pequeno testemunho. Teve um dia que eu fui orar, eu falei, Senhor, eu quero saber se o Senhor está interessado, preste atenção nisso, se o Senhor está interessado em que eu acorde de madrugada para orar. Já tinha um hábito, mas eu falei, Senhor, eu quero saber se o Senhor está interessado. Então eu quero pedir um sinal para o Senhor. Eu quero, Senhor, acordar sem alarme. E quero olhar para o relógio, a primeira coisa que eu quero ver é um 400. 4, 2 pontos, 0, 0. Falei, Senhor, não quero 4 e 1, não quero 3,59, eu quero 400. Eu quero isso como prova de que o Senhor, de fato, está me chamando para orar, ou se é coisa minha. Se for coisa minha, meu Deus, eu não vou querer, mas eu quero que seja do Senhor. Aí eu deito, né, ansioso para chegar o momento. A prova que fiz foi essa. Quando eu acordei, gente, o alarme estava na minha frente, assim, virado, deixei assim. A hora que eu acordei, eu não vi o 59. Eu não vi outro número sem que fosse 400. 4, 2 pontos, 0, 0. Eu caí no chão de joelho, ali eu me derramei da presença do Senhor. Então eu digo para você com toda certeza, é muito importante que você tenha tempo com Deus em oração. E a única maneira de aprender é fazendo. Não é o outro, ver o outro fazendo. Ou vou ouvir que ele testemunho é bacana, legal. Estou contando um, mas tem vários, né? Mas esse testemunho é tremendo. Tremendo, 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 tremendo. Será que dá tempo de contar mais um? Eu vou contar mais um. Eu caí de joelhos aqui nesse canto. Caí aqui de joelho, daí de joelho não deu, eu caí de peito no chão. Aqui, sozinho, porta trancada. E aí eu chorava aos pés de Jesus. Disse para Jesus, Senhor, meu filho precisa de um emprego imediatamente. Não pode ser para outro dia, tem que ser para agora. Por favor. Chorei, assim, de peito mesmo. Não tinha ninguém para olhar para mim, né, e ficar escandalizado. Aí eu vim aqui, saí, tinha passado um tempo ali, vim, coloquei a mão assim, celularzinho aqui, comecei e continuei chorando. O celular tocou. Alguém contratando meu filho aqui nesse lugar. Seu filho saiu do exército, pouco tempo, não saiu? Eu falei, saiu. Aqui, nesse lugar. Saiu. Ele está parado, não está? Está parado. Minha esposa vai passar na sua casa, fala para ajeitar os documentos, porque ele está empregado a partir de agora. Gente, Deus é testemunha do que aconteceu. Então, a oração que nós fazemos, irmãos, ela tem poder. Ela muda a situação e circunstâncias. Gente, foi lindo o que Deus fez. Mas não vou passar mais, não falar, nem estava aqui na lista, né? É só mais esse. Se quiser ouvir mais alguns testemunhos, ore a Deus. Ore a Deus. Brincadeira à parte, vamos lá. Então, mas a oração, ela tem fundamentos, né? Tem fundamento da oração. Primeiro, irmãos, é orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Houve uma época que, é claro que parece que não tem assim muito sentido, não tem assim muita importância, até não dou tanta importância para isso, mas houve uma época que havia orações em determinados lugares que era assim, no final da oração, por amor a Jesus. A oração é feita por amor a Jesus, não sei se alguém teve contato com ele assim, talvez não, mas o ó Senhor Jesus. Isso aí, alguém já ouviu esse ó Senhor Jesus? Eu ouvi esses dias. Eu vi no velório esses dias. Alguém falando, ó Senhor Jesus. Aí o outro diz lá, ó Senhor Jesus. O outro, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E fica naquela onda de ó Senhor Jesus. Não está dançando ali, né? Ó Senhor Jesus. Teve um tempo também que era a questão só, as pessoas só davam credibilidade para a oração que era ligada. Era a oração ligada. Então, a pessoa orava e o outro dizia amém. Então, só essa oração tinha valor. Outra oração não tinha valor. Então, todo mundo tinha que orar desse jeito.
Os irmãos estão lembrados disso? É só essa oração. E chegou um momento, ficou até chato, porque não dava jeito de orar, não podia orar num grupo, né? Agora, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, que a oração, gente, ela tem que ser em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus, esse nome de Jesus, ele é tão bonito, tão bacana. Me perdoe se alguém for ouvir aí, depois ter esse nome. Mas ele é tão bonito esse nome, que ele não orna para homem, gente. Ele não orna, chamar, né, mandar, ó Jesus, desce aí da árvore, é um negócio estranho. Não bate legal, porque o nome de Jesus, ele é um nome diferente. Eu nunca colocaria o nome no filho de Jesus. Né? Não. Eu sei que tem quem gosta, mas o nome de Jesus, gente, só de falar, só de pronunciar o nome de Jesus, já dá água na boca, né? É lindo, é maravilhoso falar do nome de Jesus. Então, a oração tem que ser no nome de Jesus. João 14, 13 e 14 vai dizer assim, olha, e tudo, agora presta atenção nesse poder, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. É no nome de Jesus. A oração é no nome de Jesus. Mas Senhor Jesus, não é no nome de Jesus? É no nome de Jesus também, é só que fica difícil que fique só, né? Assim, né? Mas é no nome de Jesus também, né? Então é o meu nome, em meu nome farei. João 16, 23 e 24 diz assim, naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos lá concederá em meu nome, Jesus dizendo. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Quantas pessoas que às vezes não estão pedindo no nome dele. E depois nós vamos ver o significado do nome de Jesus. Porque não é questão de tão somente falar em nome de Jesus. Opa, tem algo muito importante a respeito do nome de Jesus. Aqui, né, e às vezes as pessoas deixam passar por desapercebido. Pedi, até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Pastor, nós vamos receber tudo? Não, porque tem também a questão de seja feita a sua vontade. Tem a questão de seja feita a sua vontade, tem a questão, eu vou até mostrar aqui alguns empecilhos para a oração ser respondida, claro que tem. Mas a promessa de Jesus é que tudo que nós pedimos no seu nome, Ele vai fazer. Se nós crermos, Ele vai fazer. Como eu disse, não se trata simplesmente de dizer em nome de Jesus, mas sim compreender o grande significado disso. Quando Jesus fala em orar em seu nome, não estava nos dando uma forma decorada, mas sim mostrando que de fato estamos nele pela morte. Olha, nós estamos em Jesus pela morte, nós morremos com Jesus. Quem aqui morreu com Jesus? Levanta a mão. Nós morremos, nós estamos com ele pela morte, nós estamos com ele pela ressurreição. Paulo escreve isso aos Colossenses, capítulo 3, ressuscitasse com Cristo, pensar nas coisas do alto. Nós morremos com Ele, nós ressuscitamos com Ele e nós recebemos a ascensão, porque a palavra lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 4 ao 7, diz assim, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo, nós somos assuntos, nós estamos assentados pela fé com Jesus. Então, gente, o significado de orar em nome de Jesus é muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Os irmãos concordam? Muito mais profundo. E nós precisamos atentar para isso, porque isso, gente, faz com que se abra caminhos para nós. Isso faz com que sejamos guardados, protegidos, amparados, socorridos, sustentados pelo Senhor, porque nossa oração é em nome de Jesus. Precisamos acreditar que tudo que Ele fez foi em nosso lugar. E hoje, Ele nos dá o mesmo acesso como representantes dele, ou seja, embaixadores do reino. Nós somos embaixadores do reino. O que é um embaixador? O que é um embaixador? Gente, o embaixador é um representante. Então, falar em nome de Jesus, orar em nome de Jesus,
tem um valor acima daquilo que nós às vezes pensamos. Às vezes pensamos que é simplesmente encerrar uma oração dizendo, em nome de Jesus, mas não é, é representante, nós estamos assentados com Ele nos céus. Ele diz assim, olha, toda a autoridade, quando ele está lá, ele diz assim, ó, toda a autoridade já me foi dada nos céus, agora eu dou para vocês a autoridade, e de fazer discípulos e tal, e ele dá, e ele fala que nós estamos agora preparados para sermos os seus representantes. Então, quando nós chegamos no lugar, nós chegamos em nome de Jesus. Eu não estou aqui no meu próprio nome. Lembra lá dos filhos de César? Lembra lá? Nós te repreendemos no nome de Jesus a quem Paulo prega. Os caras tiveram que bater a perna, tiveram que rapar fora, como diz, né? Eles tiveram que sair porque o Satanás conhece a vida de todos nós. Eu conheço Paulo, eu sei quem é Jesus, conheço Paulo, mas vocês, quem são? Não eram embaixadores do reino. Não eram pessoas que tinham morrido com Cristo, ressuscitado com Cristo, não foram pessoas que foram assunto, estavam sentados ali nas regiões celestes, como diz o apóstolo Paulo. Olha o capítulo 5, versículo 20, da segunda carta aos Coríntios. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Nós somos embaixadores, como se Deus, olha só, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nós somos embaixadores do Cristo. Glória a Deus. Eu vou contar mais um testemunho. Alguém deve ter pensado em orar, já está bom, né? Encostou um táxi na porta da minha casa, e aí um carro bonito, eu não estava muito acostumado com aquilo, né? Era meio que bicicleta sem pedal, era um negócio meio ruim, mas de repente encosta um carro chique na porta de casa, e aí desce alguém e fala para mim, estão chamando o senhor lá no Laria, tal. E está sendo gravado, né? Alguém poderá até ouvir isso aí, esse testemunho que eu estou dando. Chamando o senhor lá, você, né? Falei, tá bom. Entrei no táxi, um menino meu quis ir, mais velho. Ele quis ir, eu falei, entra aí, vamos embora. Mas não sabia nem do que se tratava, coitado, né? Sabia que enrascado ele estava entrando. Fui com ele, fui com o rapaz, o táxi parou, quando cheguei de longe já havia uma multidão, no Olaria, uma multidão. E aí gente gritando, aí fui chegando perto do lugar, era um quartinho, aí tinha uma moça quebrando tudo, que não era ela, um maldito do inferno, né? Os demônios lá que estavam lá dentro da casa. Aí cheguei na casa e perdi o Tiago saiu de perto de mim e sumiu, nem sei para onde foi parar o Tiago. Né? Aí quando eu cheguei na porta, o demônio olhou e falou, esse aí não, e eu estou falando isso não é por soberba, mas para glorificar o nome de Jesus, e como embaixador, aquele mal caiu por terra e aquela pessoa se arrependeu e se rendeu a Jesus. E houve uma festa naquele lugar, pessoas vieram a crer em Jesus por intermédio daquela atitude, daquela ação. Não porque era o Gilmar, mas porque o nome de Jesus estava sendo representado ali. Nós precisamos ser representantes aqui na terra. Não é outra coisa, não tem esse negócio de ter medo. Não, é um demônio, um inferno, não tem, nós vamos lá em nome de Jesus. E eu sei que os irmãos aqui já têm experiência com isso e já sabem que de fato isso acontece. Jesus, irmãos, ele estava ali próximo de ressuscitar Lázaro, e ele faz uma oração que é muito interessante, ele fala assim, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu sei. Não é isso que ele diz? Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Mas eu estou falando isso não é porque o Senhor me ouve. Eu estou falando isso porque outros ouvirão, eles verão o milagre que o Senhor vai fazer. Gente, o mundo precisa ver os milagres. O mundo precisa ver as curas, os milagres. E isso só virá por intermédio de sermos, de fato, embaixadores do reino. Vai haver momentos em que nós vamos orar e não vai acontecer. Jesus, na cidade, na terra dele, não fez muitos milagres, mas ele fez milagres. Então, a nossa presença, nós precisamos levar a presença de Cristo, de Jesus, aonde nós estivermos.
As pessoas têm que olhar, o diabo tem que olhar e falar assim, eu estou aqui com medo desse. E eu sei que aqui já teve pessoas que tiveram essa experiência, e essa experiência é para glorificar o nome de Jesus e mostrar que Deus de fato Ele quer que façamos isso. E Jesus então chama o Lázaro para fora. Nós devemos ter plena consciência que o Senhor sempre nos ouve. Ele sempre nos ouve. É pelo sim, pelo não, pelo espere, mas que Ele sempre nos ouve, Ele nos ouve. Ele tem ouvido, Ele ouve, Ele não é uma estátua. Ele não é um ídolo, né, pendurado no pescoço de ninguém, não. Ele é um Deus soberano e que está vivo e que reina no meio de nós. E lembrando que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Amém? Na expulsão de demônios, irmãos, não é pedir para que, assim, por favor, saia. Não. Né? Por favor, dá uma licencinha. Né? Dá uma licencinha para nós, porque nós estamos aqui, em nome de Jesus. Não. Em nome de Jesus, vai embora. Em nome de Jesus, tem que sair. Vai sair em nome de Jesus. Eu vi esses dias um doido que está na política, ele dizendo, o cara acusando ele, falando assim, você foi no lugar, e achei tão interessante, você foi no lugar, eu conheci você porque você quer ser público, você não quer estar no meio do público. Então você chegou no lugar, você falou para a paralítica, levanta, pegou ela para a mão, tentou levantar, ela ficou sentada na cadeira e roda. Como é que você explica isso? Falou assim, eu vou fazer isso sempre. Porque eu acredito que o Deus que eu sirvo dá autoridade para nós levantarmos os paralíticos. Eu já vi isso acontecer, ele dizendo isso. Eu falei, nossa, que coisa interessante, né? Daí ele falou assim, e não fica nisso. Você viu isso, mas você não viu a outra vez que eu fui e não levantou de novo. Eu não tenho vergonha de dizer. E não tenho vergonha de dizer para você que também fui em 2 velórios e orei para que levantasse o morto e não levantou. Vou continuar fazendo. Porque eu creio que a falha não está em Deus, a falha está em mim. Mas no que couber a mim, eu vou fazer. Em nome de Jesus. E às vezes falta ousadia, né? Para orar por um resfriado, uma dor de cabeça, uma dor no joelho, né, pastor João? Senti um creque aqui, aí pensa que às vezes não sarou, dá uma ajudadinha, melhora. Mas o nosso Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje será o mesmo para sempre. Amém? Então não é para pedir, né? Para ficar pedindo, implorando para Ele, não. É para chegar em nome de Jesus e mandar embora. Em nome de Jesus. Se puder levar uns 2, 3 aí, para canhar de fogo, leva junto, que é bom, né? A oração, gente, tem que ser diariamente. Percebam que desde o início da criação, o Senhor saía para falar com Adão, não era assim? Desde o início da criação, está no capítulo 3, verso 8, né? Do livro do Gênesis, que o Senhor saía. Inclusive, eu vi alguém dizer que Deus não respeitou nem a lua de mel do casal, ele estava lá, que ele queria ser presente em tudo na vida do homem. E Deus continua sendo assim, Ele continua desejando ser sempre aquele que vai conversar conosco. Então por que se esconder de Deus? Na oração do Pai Nosso, ele fala sobre a oração, né, a respeito do pão de todo dia. Então não podemos deixar de orar diariamente. A oração, ela vai trazer para nós comunhão, bom relacionamento com Deus. Agora, é muito interessante nós assim, quando nós olhamos para as pessoas para nós, como seres humanos, que temos assim, que gostamos de conversar, né? Já juntou com pessoa que gosta de conversar? E fala. Olha, gente, eu posso ir na sua casa? Pode sim. Aí, a conversa vai longe. Quando nós estamos num grupo, gente, um quer falar. Às vezes eu vejo lá na minha casa, chega um, chega outro, chega um, né? Daqui a pouco eu uso longe a conversa. E aí, de vez em quando, o marido pede licença para a mulher, deixa agora, eu que falo, né? Aquele falatório, né? Fala, gente, fala para os 4 cantos. Mas quando chega na presença de Deus, fala pouquinho, mas como isso? Fala com todo mundo, fala muito. Mas quando vai fazer uma oração,
Ai, 5 minutos, 10 minutos já cansou. Não, nós temos que buscar mais. Deus quer mais de nós. Amém? E aí, gente, como é que vai ser criado, então, a possibilidade de nós orarmos ao Senhor? Por dificuldades que surgem. O Adão lá, desviando tal, Deus atrás dele, querendo uma conversa com ele, aí ele esconde daqui, esconde dali. O que está acontecendo? Ele está pegando aí. Porventura, começo da árvore que eu ordenei que não comesse, ele diz, mulher que o Senhor me deu. Sempre tem alguém que é culpado, né? Mulher que o Senhor me deu. Depois a mulher joga a culpa na serpente, a serpente não joga a culpa em ninguém, né? Então são criadas, às vezes, vem algumas dificuldades, claro que nós não podemos generalizar, mas às vezes acontece, gente, alguém que a gente ama tanto, gente da família, ou parente, um vizinho, e aí nós caímos para dentro. E esse é o desejo de Deus, que nós estejamos sempre em contato com Ele. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, claro que quando surgem os problemas, nós teremos como que eu posso dizer? Teremos a facilidade para cobrir, porque já é hábito. Agora, quando acontece, gente, algum tipo de problema, principalmente com os nossos, até na questão, por exemplo, da visita nos hospitais, eu já falei sobre isso. Uma das grandes dificuldades das pessoas que servem a Deus é visitar as pessoas nos hospitais. Gente, tem gente largado no hospital. É largado. Como é que uma pessoa, um servo de Deus, o presbítero Henrique falou esses dias, né, que ele foi internado um dia, foi operado no outro, e ele saía, achei tão lindo aquilo, que ele saía com a coisinha lá do soro, né, ele saía lá e orava. Você quer uma oração? Mas ele também estava naquela situação, né, mesmo com dor, foi lá e orei por um, orei por outro, bonito. E às vezes acontece, gente, da gente ter que cair lá dentro para poder ter contato com as pessoas que estão enfermas. Aí que a gente vê a situação de pessoas que estão ali. Né? Sendo que poderíamos ir mais vezes, visitar alguém que às vezes está largado no hospital. A Rosângela lida com a saúde, ela sabe disso. Gente que está lá. Fui fazer uma visita pro... Tem tantos, né? Que o Luizinho, errei o quarto, entrei num quarto, tinha um senhor lá de Redenção da Serra, um canto aí, largado lá. Aí eu passei por ele e falei, desculpa. Eu fui no quarto onde estava o Luiz. Quando eu entrei no quarto do Luiz, aí eu falei, Luiz, aí o Espírito Santo falou comigo, mas por que você não orou lá? Aí o Espírito Santo falou comigo, volta lá, vai lá. E eu falei, Luizinho, desculpa, mas eu vou voltar lá. Né? Aí voltei lá, daí cheguei, entrei, né, com todo jeito, porque tem alguns que falam, eu não quero, né? Tem esse lá também, né? É tão ruim, né? Mas acontece. Aí, aí eu voltei, aí entrei e falei, o senhor, ele estava coitadinho, estava sentadinho na beira da cama, assim, sabe, gemendo. Aí eu falei, o senhor aceita uma oração? Eu passei no outro quarto, mas eu estou lá e Deus tocou no meu coração. Ele falou, senhor, meu filho, eu quero sim uma oração. Eu sou servo de Deus. Sou da igreja tal, de tal cidade, assim, gemendo sozinho. E às vezes acontece, gente, coisas, passamos por dificuldades, porque aí nós caímos para dentro. Para nós entendermos o que está acontecendo aí fora. Porque os benefícios que nós recebemos, irmãos, é para repartir com outros. Nós não fomos levantados para ser servos? Então, peraí. Então não é só quando o nosso está enfermo. Não, gente, é quando outros também estão. Não é quando só o nosso está passando fome. Não, e quando o outro está precisando de oração, precisamos nos dedicar também. Então a preguiça e falta de interesse em dar atenção para o Pai é o principal motivo para que não haja essa comunicação com Deus. É isso. Porque nós somos bons em conversar. Gente, como eu sou bom para conversar. Eu converso tanto, eu falo tanto. Nossa, como eu falo. Depois eu saio no canto e meu Deus. Aí eu olho no espelho e falo, meu Deus, eu falei tanto. Eu devia ter ficado quieto, eu devia deixar... Eu devia ser nem igual o Flávio, assim, o Flávio chega... o Flávio fica observando, assim, né, Donizete? Assim, né, pastor João? Observando, olha aqui, olha ali, fala, vai sair nada aí. Vai sair como, né? Turma de falante e tal, fala. E tá ali quietinho, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, né? Que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Lindo isso. Eu admiro isso. Acho bacana, legal assim, isso aí. Acho legal, mas é difícil demais, rapaz. É muito complicado, né? Então a gente tem esse costume de falar bastante, né? E com Deus, às vezes, nós sentimos esse desconforto, né?
Como Deus pode, então, provocar esse relacionamento? Por permissão de provas, né? Sentimento de abandono. Sabe aquele dia que está tudo bem, está tudo certo, não tem nada errado. Tem comida na sua casa, está com saúde, os filhos, os netos, está tudo uma bênção. Mas, de repente, você está bem com os irmãos, de repente vem um vazio tão profundo, você fala, mas não é possível. Por que está acontecendo isso? Necessidade de nós termos o nosso contato com Deus. Aí você passa lá 15 minutos com Jesus, aí você sai aliviado. Eu já sei o que precisava. Eu precisava orar um pouco, buscar um pouco a presença de Deus. Que os irmãos não tomem isso por exortação, porque essa dificuldade todos nós, embora eu tenha uma certa facilidade, mas a dificuldade todos nós passamos por essa dificuldade. Todos nós. Porque o inimigo não quer que tenhamos uma vida de oração. Então, não ter relacionamento com Deus pela oração é perder a oportunidade de crescer. Né? Perder a oportunidade, porque em Jesus nós ganhamos. Quando nós nos achegamos a Ele, nós ganhamos. Né? O celular apagou, coitado. E agora nós vamos partir então para os empecilhos da oração. Gente, primeira coisa é o pecado. Pecado, ele não pode ter domínio sobre a nossa vida. Nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então o pecado vai acontecer, mas nós não podemos nos justificar dizendo, não, nós somos pecadores mesmo, e nós vamos pecar mesmo, nós vamos chegar lá pecador, né? Como eu já falei. Então o pecado é uma das barreiras, né? Uma das barreiras, um dos empecilhos para a nossa oração às vezes ser ouvido. 28:9 de Provérbios vai falar que a desobediência a Deus faz com que até a nossa oração se torne abominável. Então o pecado não pode dominar a nossa vida. João 9, no versículo 3, nós encontramos ali o cego dizendo, o cego foi curado, dizendo para aqueles fariseus que eram seus professores, dizendo assim, olha, Deus não ouve pecadores. Eles acusavam, dizendo, não acredito nesse Jesus, ele é falso, ele é pecador. Daí esse cego, ele diz, vocês, em outras palavras, vocês mesmos nos ensinam que Deus não ouve pecadores. Se ele é pecador, não sei, mas que ele orou e eu fui curado, ele orou e eu fui curado, né? Então, o pecado ele não pode, nós não podemos dar de mão com o pecado. Né? A outra coisa é a falta de perdão, grande obstáculo, também a falta de perdão. Mateus 11, 25, 26, nos diz assim, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Sem chance. Não perdoa, pode ter certeza que a oração está batendo na parede e está voltando. Não vai. É liberar o perdão. Né? Não precisa tomar cafezinho junto, que às vezes é complicado. Não precisa tomar café junto. Mas o perdão tem que ser liberado. Lá no quarto, dizer, Senhor, essa pessoa que está fazendo mal para mim, isso aqui está, nossa, está terrível o negócio. Meu Deus, estou sendo Jesus, tem misericórdia. Mas abençoa aquela vida, Senhor. Derrama a sua bênção sobre ela. Eu libero meu perdão. Abençoar e não amaldiçoar. Né? Se tiver queixa contra alguém, perdoe para ser perdoado. Ao contrário, nossas orações não serão ouvidas. Outra coisa, gente, desavença entre os casais. Quebra o pau, briga, só se acerta na igreja quando está à frente das pessoas. Ah, Jesus. Chega beliscando o outro na rua, entra de mão dada e paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmã. O outro está cantando lá em casa, não tem coragem de falar para ninguém, porque tem uma aparência, quer ter uma aparência de piedade, aparência de santo, de reto. O marido que não ama a igreja, não ama a esposa como Cristo ama a igreja, a mulher que é rebelde, como alguns que se dizem ser da igreja é rebelde, né? Como a igreja não sendo submissa ao Cristo, né? 1 Pedro capítulo 3, verso 7, vai dizer assim, maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento, e tendo consideração para com vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça, para que não se interrompam as vossas orações. Quer ter a oração interrompida? Trate o vaso frágil de qualquer jeito. Né? A mulher continue sendo ali rebelde, se rebelando, né? E não sendo submissa ao marido, porque tem esse lado também. Né? Aqui quem manda sou eu. Né? Aí espera que a varada vem. Né? O relacionamento, irmãos, ele tem que ser vertical e horizontal. Né? Nós precisamos estar alinhados e os cônjuges são os mais próximos de nós.
Com aquela que a gente acorda, ela está ali. Com aquele que ela está ali. Né? Não dá para perguntar quem é você, né? Só se tiver um pouco de amnésia, alguém é ali. Está pertinho, é o mais próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E não venha dizer, gente, que nós não nos amamos. Fala sério, viu? A gente olha no espelho uma vez, arruma, né? Um colarinho tá ruim. Pentei o cabelo, às vezes eu pentei o cabelo 1, 2, 3, 4 vezes. Ajeita. E olha no espelho, olha de lado. Não é assim? Olha de lado. E olha de costa, né? Os homens olham escondido. A mulherada não, a mulherada já chega chegando mesmo. Mas os homens têm um pouco de vergonha, mas geralmente chega, dá uma olhadinha, ó. Ou então chega e pergunta à mulher, como é que eu tô? Tô bem? Né? Quando a mulher está olhando muito para ela, fala, tá bem sim, tá bem, vai lá, tá ótimo. Né? É assim. Mas nós nos amamos, gente. Nós temos que amar o nosso próximo como nós nos amamos. Quem é que surra seu próprio corpo, né? O Senhor fala disso. Então nós nos amamos. Então tem que amar. O casal que vive em desentendimento nunca será ouvido, a menos que se arrependam. Aí algumas coisas podem até acontecer pela misericórdia, pela graça e bondade de Deus, mas muita coisa fica para trás. Outra coisa, gente, é soberba. Soberbo. 1 Pedro 5,5. Rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro assim no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste os soberbos, contudo aos humildes ele concede a sua graça. Os mais novos, sede submissos aos mais velhos. Cingivos todos com humildade, porque Deus resiste os soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Hoje mesmo eu peguei um menino. Chamei o menino não olhava nem para o meu rosto. Né? Não olhava. E aí, confronto, né? Porque tem coisa, como eu digo para os irmãos, tem coisa que fica meio ali no bastidor, né? Bastidores, mas às vezes tem que haver. Porque o mais jovem ele tem que entender, gente, que precisa haver o respeito, né? Humilhai-vos, portanto, sob poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós. E olha só o que está por trás da soberba. Dentro do mesmo contexto, sede sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém que possa devorar. Está dentro do mesmo contexto aonde nos fala que os mais novos têm que serem submissos aos mais velhos. Existe um Satanás que quer, gente, derrubar isso por terra. Mas em nome de Jesus, representando Jesus, embaixadores de Jesus, nós repreendemos esse mal. Amém? A humildade precede a honra. Provérbios 15:33. Né? 15:33, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E a humildade precede a honra. Quer ser honrado, seja humilde. Orar com fé é um outro ponto. Marcos 11:24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedires, crede que receber será assim convosco. Até na questão da sabedoria para lidar com as coisas. Tiago 1:5 vai dizer, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e ninguém impropera, ninguém nega. Ele dá a sabedoria, mas depende da fé. Outra coisa, irmãos, é orar a palavra, em cima da palavra de Deus. Sabe? João 5:14, por isso que eu falei que eu ia falar um pouco sobre a vontade de Deus. 1 João 5:14, 15 diz assim, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Gente, nós sabemos que Deus nos ouve, mas Ele nos dará segundo a vontade dEle. A vontade dEle. Agora, presta atenção. A vontade de Deus está alinhada às suas promessas. Na palavra que Ele proferiu. E não vai voltar atrás em nenhuma promessa feita. Então, gente, é puxar a palavra. Está na palavra, é vontade de Deus. Não está na palavra, não é vontade de Deus. Agora, pode ter o tempo. O tempo pode, né, não ser o seu tempo, pode não ser o meu tempo. Mas se nós oramos segundo a palavra de Deus, Ele nos ouve. No seu tempo. As promessas estão ligadas, agora todas as promessas estão ligadas à obediência. Quando Elias, até puxei aqui, quando Elias disse não vai chover, gente, certamente ele sabia que estava escrito em Deuteronômio.
que dizia lá que se o povo se desviasse, seguisse outros deuses e tal, Deus cerraria o céu, não daria chuva. Vocês são rebeldes, vocês estão com rebeldia, tá certo, não vai chover sobre a minha palavra, porque a oração era segundo a palavra, a profecia era segundo a palavra. Nós não vamos ordenar maldição para ninguém, nós estamos vivendo para a bênção, né? Mas Elias, ele ora, Deuteronômio 11, 16, 17, guardai-vos, o Senhor dizia, guardai-vos, não vos suceda, que o vosso coração se engane, vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles, que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra, que o Senhor vos dá. Eu não sei se todos assistiram, mas tem lá o Quarto de Guerra, né? Aquele filme de Quarto de Guerra, muito bom, que mostra lá uma senhora cuidando lá de uma mulher que tinha perdido, uma moça que tinha perdido o marido, e estava tendo problema, e ela vai lá dar dica, fala, encha lá de passagens bíblicas, e ore em cima da palavra, em cima das promessas que são dadas. Irmãos, isso é precioso diante dos olhos de Deus. Eu ia até fazer uma relação, mas não deu, foi muito corrido, não deu. Mas eu queria fazer uma relação, eu ia passar para a Maria Júlia trazer aqui um monte de passagens bíblicas que traz promessas para a sua vida. Então, separe na sua casa passagens que te traz promessas. E quando for orar ao Senhor, gaste tempo dizendo, Senhor, diz isso na sua palavra. Não se trata de dizer, o Senhor tem que fazer isso. Não, isso aí é imposição, isso aí não. Isso é rebeldia. Não, mas dizer para Deus, Deus, o Senhor tem promessas para mim. Meu celular aqui apagou. Meu Deus, coitado de vocês aí. Tipos de oração, Efésios 6, 17, 18. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração. Tem tradução que diz todo tipo de oração. Né? Todo tipo de oração. E súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então há níveis de oração, há tipos de oração. Oração que nós fazemos a Deus, que é por intermédio da ação de graças, gratidão pelo que Ele faz, né? Por intermédio dos elogios, por intermédio do louvor, como foi dito a semana passada aqui. Também oração por nós mesmos, quando nós dedicamos um tempo a orar por nós, pedir por nós, por outras pessoas que estão envolvidas conosco. Às vezes o sofrimento não é conosco, mas é com pessoas que passam por lutas e precisam ser cobertos pela nossa oração. A respeito do diabo, vai ter coisa que nós vamos detectar a ação e a mão maligna do diabo, e nós teremos que ir para cima dele, né, dizendo que o nome de Jesus ele tem que cair por terra. Eu anotei aqui o Salmo 101, o Salmo 100, versículo 1 em diante, nos fala como nós devemos entrar no templo. Isso não significa que é só no templo, onde tem, né, esse formato, é que Deus se manifesta. Nós ouvimos até esses dias aqui o pastor Flávio falando sobre isso, e é verdade. Se nós nos reunirmos embaixo de uma árvore, um monte de gente buscando a Deus, ou dois ou mais, o Senhor está no meio, e ali tem a presença do Senhor, né? A igreja está reunida. Mas celebrar com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentar diante dele com cântico, sabendo que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e dele somos seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, nos seus atos com hinos de louvor, render-lhe graças, e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Quando se fala de tabernáculo, né, fala de entrar na casa, fala de tabernáculo, que é ali, né, aquilo que o salmista vivia, entrar com ação de graça, no átrio, né, que é a parte de dentro, mas não é dentro, propriamente dito, do local, entrar com louvor, no lugar santo, onde eles podiam glorificar a Deus, adorar a Deus, mas tinha os santos santos, que é o lugar que entrava só o sumo sacerdote de ano em ano. Né? Mas hoje o véu do templo foi rasgado e nós podemos entrar também. Por nós mesmos, nós podemos pegar Filipenses 4:6, não andar ansiosos acerca de coisa alguma, antes, porém, devem ser conhecidas diante de Deus as nossas orações pelas petições com ações de graças, e a paz de Deus vai encher o nosso coração. Na consagração é sujeição, nos consagrar a Deus, nos separar, né? Aí, sujeição à vontade de Deus. Tiago 4:3 vai falar sobre isso. Quando alguns dizem, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas não sabendo qual é a vontade de Deus. Nós precisamos andar segundo a vontade de Deus. Precisamos entregar, né? Isso visa entregar nossas cargas, descansar no Pai. A oração no Espírito Santo.
Orar em línguas, oração no Espírito, importantíssimo. Oração em línguas. Né? Inclusive o pastor João falou semana passada aqui, observei ali, é interessante mesmo. A igreja não pode fazer um barulhão, todo mundo orando em língua no mesmo tempo. Mas se alguém orar em línguas em voz alta, a igreja se aquieta, porque pode ter alguém que interprete no meio do povo. Não havendo alguém que interprete, então fique calado, ou ore em espírito, ore baixinho. Mas se não houver alguém que ore em línguas altas, nunca nós vamos ter um intérprete na igreja. Os irmãos pararam para pensar nisso? Não, o irmão levanta lá atrás, espera aí, de repente é um intérprete. Deus pode dar a interpretação das línguas para alguém no meio da reunião. Então, nós não, por isso que Paulo fala assim, não proibais falar em línguas. Então nós temos que ter ordem na casa do Senhor, mas quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Aquela oração que nós fazemos no particular, né, e é muito bom, traz edificação para si mesmo. Agora, quem ora em línguas, continua orando em línguas, não pare de orar em línguas. Se orou alto, não tem interpretação, fica calado na igreja. Baixa a voz, fica quietinho aí, está tudo certo. Ou então ora em silêncio ali com o Senhor. É assim que os irmãos entendem também? Amém? Estamos juntos? Então tá certo. Faz parte da intercessão, né? Orar pelos outros, por outras pessoas faz parte da intercessão. Vou deixar aí para o pastor Donizete falar semana que vem. A respeito do diabo, né? Guerra com autoridade, não pedindo favor ao demônio de sair, do tipo assim, eu te peço, por favor, saia. Né? Por favor, dá licença para nós, está atrapalhando. Não vai ornar, né? Lembramos que recebemos a autoridade para ordenar que saia, em nome de Jesus. Citar o diabo, a palavra como arma de guerra. Aliás, a oração é a própria guerra. Está no lugar estranho aqui, entrou no lugar estranho aqui, vai sair em nome de Jesus. Existem formas de oração, que é a oração pessoal, nós oramos sozinhos, né? Existe a concordância na oração, onde um ora, o outro diz amém, concorda na sua oração. Se nós ligar, está em Mateus 18, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo, e se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Agora, tem também a oração coletiva. Quando Pedro e João são soltos da prisão, eles vão para um lugar que era madrugada, eles estavam ali numa vigília de oração com Pedro e João, e aí eles começam a orar, e a oração deles fez, juntos ali, uma oração conjunta, fez com que o lugar onde eles estavam reunidos tremeu. Então isso pode acontecer no nosso meio, e a oração precisa ser feita assim. Né? Como eu já adiantei a respeito da oração do Pai Nosso, que não era para ser repetida, mas sim um modelo, né? Já falei sobre isso lá no início, então eu vou deixar para vocês aquilo que eu já passei, né? O significado da oração do Pai Nosso. Em seguida, eu vou aqui encerrar essa ministração agradecendo a Deus e a vocês que se dispuserem a estar conosco nessa noite, para juntos nós crescermos um pouco mais no Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.